Alô galera, meu canal Vasco em Análise, aqui Marcelo falando. Hoje quinta-feira, tem sexta, sábado, o Vascão joga domingo lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. Como sempre, né, como eu falei, esses times são fortes aí, né, Flamengo, Palmeiras, Galo, Fluminense, é para pontuar. E se obtivermos uma vitória, melhor ainda, né, mas temos que pensar em pontuar. Bom, primeiro ponto aqui do vídeo, que vai ser um pouco extenso, mas não tem jeito, é o Payet. Estão cogitando colocar o Payet agora no banco. A inscrição dele no bid da CBF tem que ser feita até sexta-feira, para que ele possa estrear contra o Palmeiras e tal. Não vejo como uma boa. O jogador vem há 4 meses sem jogar, a musculatura não está fortalecida. Aí entra, está empolgado para ajudar o time, se machuca, lesiona, né? Se lesiona, e aí afastamento aí durante um maior tempão. Já vimos isso, não há necessidade de fazermos isso. Vamos dar uma segurada. Como esse jogo com o Palmeiras é um jogo para você pontuar e não ganhar, segura ele. A gente tem que colocar o Payet e os melhores num jogo que você tenha que ganhar, para pontuar. Que o Palmeiras é um timaço, inclusive vejo que ontem ele massacrou o seu adversário na Libertadores, né? A gente tem que ir com calma. E não é o momento de a gente colocar o Payet agora. Ainda mais pela seguinte situação. Gabriel Dias acabou de se lesionar, vinha um tempo sem treinar, vinha um tempo parado, vinha de lesão, entrou, se empolgou, correu, se machucou. Não adianta, tem que ser uma coisa trabalhada, programada. E se o Vasco está aí com uma pecha boa, de recuperar jogadores, ter um departamento médico bom, não vai botar agora os pés pelas mãos, né? Bom, o segundo ponto o Palmeiras vai jogar com o time titular? Não sei. Palmeiras jogando com o time titular ou não, misto ou não, é um timaço. E o que a gente deve esperar aqui? A gente deve esperar uma partida muito difícil, dificílima. O Vasco jogando em casa já não propõe o time reativo em metade do jogo. Foi assim contra o Galo, no segundo tempo. E ainda mais jogando na casa do adversário. Então vamos ter um time reativo, mas não jogando por uma bola. Reativo, linha média, em alguns momentos linha baixa, que eu sei que o Ramon Dias vai fazer isso. Jamais marcação alta, e eu acho que deveria fazer. Mas se viesse um time misto do Palmeiras ou reserva, seria melhor. Essa questão de falar, não, venha quem quiser, venha Sansão, venha Golias. Não é assim. Vasco está em ascensão ainda. Eu não posso agora trocar com quem está acima de mim. Isso é uma besteira. Quem fala assim não analisa o futebol como deve ser feito, né? Outro ponto aqui, a análise dos juízes com relação ao pênalti sofrido pelo Gabriel Peck, né? O Gabriel Peck sofreu o pênalti e o Pérez Bassols, salvo engano, e um outro juiz, que daqui a pouco vou dar o nome, de forma assintosa vem ao programa de televisão e falam que não, foi só um mero puxão, não desestabilizou, não impediu o movimento. Ora, gente, se eu vou chutar, sou puxado, eu já paro. Se eu vou chutar, sou puxado, o meu chute vai desequilibrado. Levou vantagem o jogador do Galo, levou desvantagem o jogador do Vasco. Então não tem muito o que ficar falando. Ele conseguiu chutar, o ponto não é esse. Ele chutou, mas estava desequilibrado. E tem outra coisa, muitas vezes os árbitros dão a vantagem, e essa vantagem depois ela não demonstra uma continuação boa da jogada. Foi o que aconteceu. Ele continuou no giro para chutar, mas chutou torto. Depois que ele chuta, ele vai para o lado, porque o puxão faz ele ir para o lado. Então, não existe essa história de falar que não prejudicou, que a camisa tem uma forma nova, tem um pano novo, que não sei o que, blá blá blá. E os juízes são Wilson Seneme e Péricles Bassols, né? Esses juízes aí
que em conluio sustenta que o Vasco não foi prejudicado no lance do PEC. Estava 1-0 o Vasco, com um pênalti 2-0 era um alívio maior. E esse Bassols aí foi um cara que lá contra o Vasco, contra o Flamengo em 2011, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, não deu pênalti em cima do Bernardo, sofrido pelo Léo Moura, que o próprio Léo Moura sai com o olho arregalado, tipo, fiz o pênalti, e depois 3 caras em cima do Diego Souza, também é puxado, Diego Souza consegue chutar, mas já desequilibrado, e também não é marcado o pênalti. Então, não é de agora que esse Bassols vem prejudicando o Vasco. E aí, mas isso aí é choradeira, teoria da conspiração, tudo bem. Pense o que vocês quiserem pensar. E o Paulo César Oliveira é o cara que odeia o Vasco, né? O irmão dele teve um entreveiro com o Eurico Miranda, há muitos anos no Maracanã. Dizem que ficou numa sala lá fechada, quase em cárcere privado durante um tempo. Uma coisa é uma coisa. E agora, esse cara, nada que acontece, ele diz a favor do Vasco, em hipótese alguma. E, para sustentar uma situação lá atrás, eu falei aqui em 2011, o Zé Roberto Reit, flamenguista, declaradamente não apoiador do Vasco, em cima do Bernardo, falou, pênalti, claro, é isso que a gente precisa, uma coisa justa, né? Sem ser uma coisa maquiada, uma coisa de... o Vasco sempre tem que ser prejudicado, sempre o Flamengo, sempre o Fluminense. Então, essa questão do Paulo César Oliveira comentar, para o Vascaíno não adianta, porque vem sempre furado isso aí, né? E vamos falar agora sobre... Primeiro ponto, né? Vamos falar agora sobre licitação. A licitação agora, ela tá... Ontem teve uma sessão lá no TCE, no qual a conselheira opinou pelo prosseguimento da licitação. Olha, vai ajudar o Vasco. Não, nada disso. É tudo uma montagem, né? A licitação tem que continuar. O TCE tem que soltar o que o Estado falou. Faz a licitação, analisa aí TCE. E o TCE tem que soltar isso aí. E como é que foi soltado? Olha, vamos continuar aí a licitação. Mas temos que ver aí as exigências que existem tal, se vão ser cumpridas, se não vão ser cumpridas, blá blá blá. E uma delas, como a gente vem dizendo aqui, é a questão do número de jogos mínimos para um time jogar no Maracanã por ano. Tanto Flamengo e Fluminense, sozinhos, não conseguem jogar esse número de jogos para um time sozinho cumprir a exigência do consórcio, para virar consórcio, para obter o Maracanã sozinho. Por isso, Flamengo e Fluminense se juntaram, além da alegação flamenguista de que o Fluminense não teria dinheiro para gerir unilateralmente o Maracanã. Então, como é que está isso? A conselheira mandou a licitação continuar, aquela historinha de, vamos analisar as exigências e tal. Há quase um ano essa brincadeira está sendo feita aí. Vamos analisar, fim da licitação, permissão, termo de permissão, né, concedido, não vou falar concedido não, parece concessão, termo de permissão dado ao Flamengo e Fluminense, depois renovado, e a brincadeira segue. E a culpa aí é da SAF, e a culpa é da associação. E lá atrás, desde quando a licitação acabou, entrasse logo com a ação judicial. Porque o Vasco sempre não vai ser ouvido, escutado. Então tinha que ter entrado com ação judicial para que tudo isso aí fosse decidido judicialmente e não em ambiente administrativo, no qual tem um forte conselheiro do Flamengo lá, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, eu acho que Márcio alguma coisa, que mexe os pauzinhos e conseguiu lá atrás brecar a licitação e agora, com manobras, está conseguindo liberar novos termos de cessão, termos de permissão, para que essa situação se torne perene e que a licitação, concessão, seja uma coisa praticamente impossível, né? Essa lá atrás, essa licitação ela foi brecada porque a Legend, a W Torres e a 77 chegaram forte com uma proposta boa no Maracanã. E os caras sabendo disso, vamos perder,
Então houve essa manobra aí. Que manobra? Ah, vamos brecar aquela licitação, dizendo que há exigências que não foram cumpridas, para que eu possa continuar usando aí precariamente, para que eu possa aqui arregimentar mais valores, para brigar com o Vasco de igual para igual, porque por enquanto eu não estou ainda bem das pernas. Então esse é o problema. SAF é culpada, a associação é culpada. Ponto. E essa questão de ficam dizendo, SAF é feita para dar lucro, a associação também. Imagina você com uma associação que não dá lucro. Como é que um time vai se bancar sem dar lucro? Não, um time tem que dar lucro. Sendo que o time também vê lá outros valores. Amor, comunidade vascaína, dedicação, anos e anos e anos. A SAF não, a SAF vem e quer ganhar dinheiro. Mas ambos têm a questão de lucro. Tem que dar lucro. Se não der lucro, já era. Inclusive até uma sociedade sem fins lucrativos como existia antigamente, agora não existe mais, sociedade ou associação, tinha que dar lucro. Só não podia ser revertida para os seus diretores. Por quê? Porque a associação não podia reverter. Deu lucro, opa, tem que dar lucro. Vamos aqui aumentar as possibilidades da associação. E assim, tudo tem que dar lucro, não pode ter prejuízo. Se houver prejuízo, não tem nem... Você vai dizer o quê? Como eles vão agir sem lucro? Então essa história é furada. SAF, associação, com lucro ou sem lucro, tinha que ter brigado pela licitação lá atrás. E não agora ficar mendigando aí para jogos esporádicos, para o pessoal ficar falando maracanizáveis e blá 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 e blé blé blé, né? Bom, para fechar aqui esse tema chato, coloco na conta do Osório, coloco na conta do Duque Estrada, coloco na conta do Salgado, coloco na conta da 777 a culpa pela licitação, a culpa... E outra coisa, por que não se reclamou antes que o gramado está ruim, que não tem drenagem, que o Flamengo ficou de manutenir junto com o Fluminense a piscina, o parque aquático lá do Flamengo, do Maracanã, não tem restaurante, uma bagunça. Ora, descumprimento de cláusulas da licitação, rescisão, né? O que acontece? Nada se fez, nada se faz, um terror, né? Uma incompetência. Bom, TCE, então, ontem, o que eu acabei de falar foi ontem no TCE lá postergado. O STJD é hoje o julgamento lá em âmbito desportivo. E a ação judicial lá da Justiça Comum para punir o Vasco ou não, está marcado um julgamento para 30/8. Então temos que aguardar. Hoje tem uma coletiva do Piton, vamos ver o que ele vai falar aí. Tem treinamento, como tem treinamento amanhã. E tudo, a gente sempre aqui pensando no jogaço que vai ter domingo, Palmeiras e Vasco. Se gostaram do conteúdo, dê um like, curtam aqui o YouTube, vídeo todo dia, short, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook, tá? Fiquem com Deus e Vasco da Gama.